Olá, alunas, olá, alunos. Eu sou a professora Karina Seron e essa é a nossa aula número 3 da disciplina de imersão profissional, estratégias para desenvolver a criatividade. Então, nessa aula, a gente vai falar sobre algumas ferramentas para geração de ideias e também sobre uma ferramenta muito interessante e importante, que é o sketchbook, conhecido também como caderno de artista. Então, eu vou aí incentivá-los a ter um caderno de artista. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, eu começo trazendo aqui alguns modelos de processo criativo a partir de diversos autores e autoras. Então, a gente tem aqui desde 2 fases até 7 fases. Então, cada profissional, cada estudioso, pesquisador, vai observar o processo criativo a partir de uma perspectiva diferente. Então, por exemplo, a gente tem ali Van Roy, vai dizer que tem apenas uma fase germinativa e uma fase prática. Então, uma fase em que a ideia ela vai sendo consolidada e a parte em que eu vou colocar isso em prática. O Baxter ali, que é o meu preferido, é o modelo que eu me identifico, é a forma como eu crio também, né? Como eu tenho ideias, né? Na minha opinião, assim, ele tem ali, ó, inspiração inicial, que é o momento em que eu tenho contato com o meu problema, que eu falo com o meu cliente, que eu estou fazendo ali, né, um briefing, que eu estou conversando com a pessoa. Aí, a partir disso, desse problema identificado, eu vou ter a preparação, ou seja, eu vou estudar para resolver esse problema. Eu vou pesquisar, eu vou coletar referências, eu vou pegar imagens que podem me ajudar. Se for, por exemplo, um ambiente de interiores, eu sou formada em uma das minhas graduações é interiores. Eu vou lá, eu vou fazer a medição dessa casa, eu vou observar, eu vou coletar informações ali e estudar. Aí eu tenho o momento da incubação, que é o momento em que eu me afasto um pouco desse problema. Ó, acompanhem comigo, é a coluna 3 ali que eu tô lendo, tá? Então, depois ali, terceira fase é incubação. É o momento em que eu vou esquecer um pouco desse problema. É como se eu tivesse perdido uma chave e parei de procurar, né? Deixa para lá. E do nada eu encontro depois, né? Então, esse momento de deixar para lá, esse momento de ir tomar um banho. Eu funciono muito tomar banho. Eu brinco que eu tô com um problema assim para pensar, eu falo, eu vou correr tomar banho. Se eu tô com pressa no dia a dia ali, eu já vou tomar banho, já adianto essa parte e minhas ideias, a minha cabeça funciona. E dormir também. Às vezes eu tiro um cochilo assim. Quando eu estava desenvolvendo o projeto do meu doutorado, eu às vezes tirava um cochilo à tarde rápido, de 15 minutos. E em uma dessas vezes eu sonhei com um parágrafo inteiro para o meu projeto. Eu acordei com o parágrafo em mente, só era o autor errado, né? No meu sonho era outro autor. Eu acordei e escrevi. Então, por isso que é bom ter um sketchbook, ter um caderninho. A professora até vai mostrar uma aqui que eu ganhei esses dias, que como as pessoas sabem que eu gosto, né? Mas a gente consegue, ó, que bonitinho. O caderno viajeiro, que é para você levar nos lugares, né, onde você vai. Então, é sempre bom ter um caderninho ali do lado, que aí você anota já essa ideia, algo que vem na sua mente. Então, cada pessoa funciona de um jeito. Essa ideia de observar o processo criativo a partir de fases vem também antes de um matemático, Poincaré, um matemático famoso, que ele estava tentando resolver um problema e, né, ele acabou ali estudando, tentando, não conseguiu, teve uma noite mal dormida, que a gente fala aí, né, que teve um processo inconsciente, consciente ali, e quando ele acordou, ele tinha resposta para esse problema. Ele conseguiu ter essa iluminação, ter esse momento aí de ideias. Então, a partir disso, vários autores e autoras se dedicaram para identificar também modelos de processo criativo, né? E aqui o Beck seria mais ou menos isso, né? Tem esse momento de incubação, que eu posso ir dormir, eu posso dar uma volta, eu posso tocar um violão, eu posso ouvir uma música, eu posso fazer outra coisa, se eu estou com 2 trabalhos, focar em outro trabalho. E é nesse momento que o nosso cérebro vai fazer esse processamento dessas informações. E aí a gente tem a iluminação ali na linha 4, né? Que é o momento de ideia, quando eu tenho realmente uma ideia, uma iluminação, assim, eu falo, nossa, eu tive uma ideia, como que eu vou resolver esse problema? Como que eu vou criar esse ambiente? Tive uma ideia. E aí eu vou verificar se essa ideia está certa ou não. Então, se for um projeto de interiores, eu posso ir lá, abrir o software do SketchUp, vou olhar se funciona, se for algo um produto, eu posso desenhar esse produto. Se for um projeto que eu estou fazendo para fotografia, eu posso ir lá
e montar, ver se dá certo, uma iluminação que eu estava tentando pensar, eu posso lá testar essa iluminação. E aí, se não der certo, a gente volta tudo de novo. Talvez faltou estudar mais, talvez faltou refinar essa ideia, talvez faltou pegar uma informação com o cliente lá no briefing, lá na inspiração inicial. Então, o processo criativo ele não é linear. Eu, em determinado momento, eu posso voltar e tentar de novo, tá? Então, existe essa possibilidade. E a gente vê ali também, ó, o do Osborne é parecido, tem a ideação, Gomes tem iluminação, são processos sempre meio parecidos, né? Fase de geração, a gente viu que alguns têm ali, ó, elaboração, inspiração, um momento de elaboração, geração, tá? De ideias. É o momento em que eu vou aplicar ferramentas de geração de ideias, ferramentas que vão me ajudar a ter mais ideias. E aí gerar possibilidades, e depois eu vou testar, né? Ali, ó, no Osborne, preparação da ação, né? Depois que eu tive a geração de ideias. Então, cada um vê de um jeito, organiza de um jeito. Eu me identifico muito com esse do Baxter ali, eu acho que cabe certinho dentro de um processo de resolver problemas, eu gosto muito. E pensando nisso, partindo dessa ideia do Baxter aqui, ele tem essa fase da iluminação, que para ele é considerado o coração do pensamento criativo, que é quando essa ideia surge, quando essa ideia vem. É legal a gente olhar para a anatomia de um processo criativo, como a professora trouxe aqui inicialmente, porque às vezes é confuso para a gente, né? Como é que eu penso? Como é que eu crio? Como eu funciono? Será que se eu fizer isso vai me ajudar ou não vai me ajudar? Algumas pessoas têm uma tendência de irem direto para a verificação. A inspiração inicial falou com o cliente, vai para a verificação, já vou fazer. E fica lá batendo a cabeça, não consegue fazer, não dá certo, não vai para frente. Por quê? Porque faltou se preparar, faltou estudar, faltou dar um tempo, né, para o próprio cérebro pensar, né? Faltou incubação. Então, observem esses modelos aqui e pensem como é que você cria. Você se identifica com algum desses? Eu voltei esse slide porque eu esqueci de comentar. No Gomes aqui, na linha 4, ele tem a esquentação, que eu acho muito legal, que a esquentação é essa de rabiscar, né? De rascunhar, de fazer croquis, de fazer esboços. E mais uma vez o sketchbook entra aqui, né? Que é uma ferramenta que eu posso rabiscar, eu posso tentar. Lembram da segunda aula? Posso improvisar também, né? Que é uma coisa que ajuda nesse processo criativo. Algo manual, que eu acho que é muito importante e que a gente tem feito cada vez menos com as ferramentas digitais cada vez mais evoluídas e mais disponíveis também, né? Então, aqui a gente tem a iluminação. Então, ó, a fase de iluminação, ela vem ali, né, o momento de geração de ideias, elaboração de solução, e ela vem depois que eu já me familiarizei com o problema, que é a inspiração inicial do Baxter ali, que eu já coletei e analisei informações, ou seja, eu me preparei para esse problema, e que eu tive um distanciamento do problema em busca da solução, a incubação. Eu deixei para lá, lembra da chave que eu perdi o controle da TV, deixa para lá, e do nada ele aparece, né? Então a ideia é assim, a gente deixa um pouco para lá, que do nada ela vai aparecer. Às vezes não adianta insistir muito, né? Se prepare para ter ideias, mas deixa que às vezes elas vêm das formas mais diferentes, né? Às vezes eu tô lá conversando com uma amiga, eu tomando um café, ela vai falar algo, eu vou ter um insight, eu vou falar, nossa, eu tive uma ideia. Então é mais ou menos por aí. E a gente tem algumas ferramentas que podem nos ajudar. Então, uma delas é, por exemplo, o brainstorming, que é muito utilizado, é conhecido também como tempestade de ideias, agitação de ideias. Foi criado ali pelo Alex Osborne, um livro bem famoso dele, Poder Criador da Mente, em 53, olha só, né? Bem antigo. E foi difundido para várias áreas, né? Publicidade, marketing, design e arte, muita coisa, muita área usa. E aí é assim, a gente tem uma palavra-chave, uma questão-chave ali, e a partir disso a gente vai falando palavras que venham à mente, que tenham a ver com isso. E não pode haver, assim, preconceito. Eu posso fazer sozinha, posso fazer em dupla, mas eu posso fazer em grupo. Quando está em grupo, a gente tem um líder que vai gerenciar e organizar a atividade. Mas a ideia é que você fale a primeira coisa que vem em mente. Ah, mas essa ideia não tem nada a ver, essa palavra que você disse não tem nada a ver. Não tem problema, porque às vezes a partir de uma palavra que não é tão legal, surge uma outra ideia boa. Então é importante aqui frisar que não deve haver preconceito, né, com relação às ideias, né? De repente alguém fala uma coisa meio fora, a gente fica, nossa, nada a ver essa ideia que a pessoa teve. Então vou dar um exemplo antes aqui, ó. Palavra-chave, escola. Então, o que lembra escola?
estudar palavras que mais foram faladas, de repente, no processo, né? Tem aplicativos que fazem isso hoje em dia, você pode colocar numa reunião, cada pessoa manda uma palavra, e esse aplicativo vai criando essa nuvem, né? Isso pode ser feito de diversas formas, pode ser feito com post-it, né? Eu posso colocar e ir anotando as ideias, né? Tem um secretário ali que anota as ideias, vai colocando, se for uma equipe que está tentando resolver um problema, mas eu posso fazer isso sozinha também, sozinho. Então, ó, escola, educar, cadernos, disciplina, estudar, aprender, alunos, trabalho, recreio, violência, né? Parece uma palavra fora, violência, mas ela existe na escola, né? Ela pode estar ali. Inclusive vai lembrar bullying, vai lembrar outras palavras, né? Então é interessante olhar que às vezes você olha uma palavra e fala, nossa, violência? Sim, violência. E tem tido muito, né, nas escolas nos últimos anos, infelizmente. Então, ó, tudo tem a ver, né? Aí tem brincar, canetas, fichas, testes. Então, veja, a partir de uma palavra, isso vai juntando uma nuvem. Quando é criado em grupo, a gente tem aqui algumas figuras, né? Por exemplo, ó, o líder, que vai ali orientar o grupo, vai passar o problema que deve ser resolvido, os membros regulares, que têm o objetivo de dar ritmo ao processo, de falando as palavras, convidados, que são pessoas de uma área específica. Então, dependendo do problema que eu estou tentando resolver, do que eu estou fazendo, é interessante eu ter convidados de outras áreas. Ah, eu estou desenvolvendo um produto aqui para uma escola, uma carteira de escola, né? Mas eu não sou professora, eu não tô na escola, vamos supor, professora é professora assim, tá? Mas vamos supor que eu não fosse. Então, acho que eu vou chamar, eu só sei fazer móveis. Tô fazendo uma carteira para a escola. Eu vou chamar alguns professores, algumas pessoas que lidam com crianças e algumas alunas e alunos. Vamos escutar essas pessoas, esses especialistas no assunto. Como precisa ser essa carteira? Precisa ter uma repartição embaixo para eu guardar o material? Será que a altura dessa cadeira tá legal? Não tá? Então, eu posso chamar pessoas ali que vão ajudar. E aí, ó, não pode ter, né, alguns princípios básicos. Não pode ter o julgamento, nem críticas, e que, embora algumas ideias pareçam fora, como eu disse, elas são importantes. E o volume de ideias é um fator determinante. Quanto maior o número de propostas, maiores as possibilidades de que tenha algo ali relevante, boas ideias. Então, depois que eu aplico isso, eu vou testar. Aqui, a partir disso, eu posso até levar para outra ferramenta, por exemplo, né? Eu posso levar para um mapa mental. Então, as ideias que eu reuni no brainstorming, as palavras que eu reuni no brainstorming, eu posso trazer no mapa mental. Aqui um exemplo de mapa mental, ó. Posso escrever escola aqui no meio e vou organizar. Então, lá a gente viu que tinha, por exemplo, violência. Então, eu posso puxar uma linha e colocar violência. Bullying, né? É uma coisa que tem. Aí eu vou lá colocar materiais, porque ali a gente viu que falaram vários materiais. Então, posso puxar uma seta só para especificar materiais. Posso puxar uma seta para cada assunto que foi levantado no brainstorm. É uma forma de fazer junto. O painel semântico, que a gente vai ver que é um moodboard também, um painel conceitual, pode ser usado junto também. Então, as ferramentas, elas podem assim, né, conversar, dialogar entre elas. A gente pode usar elas juntas. Então, mapa mental, né, Lupton e Pazimno vão falar do mapa mental como uma ferramenta de geração de ideias. Foi criado pelo psicólogo Tony Buzan, em 74, e tem ali um número significativo de opções que aparecem, de ideias, né, uma forma de organizar as ideias que parte de uma ideia central, a mesma ideia do brainstorming, a partir de uma ideia-chave, uma palavra-chave. Então, aí você pode usar palavras, cores, imagens, símbolos, figuras. Você pode fazer sozinho, pode fazer em grupo, pode fazer associado ao brainstorming que a gente viu, pode fazer manual, art design, né? Pode fazer manualmente, pode fazer de uma forma digital. Eu adoro mapa mental e eu uso para tudo na minha vida. Preciso resolver um problema pessoal, eu coloco lá. Todo início de ano eu faço um mapa mental, eu coloco lá 2025. Aí eu coloco saúde, que eu quero melhorar. Coloco lá, minha profissional, o que eu quero fazer. Eu quero dar mais aulas esse ano, eu quero arrumar um trabalho fixo, eu quero dar aula em mais uma instituição. Coloco lá estudos, quero terminar meu doutorado, quero aprender inglês, né? Hobbies, quero aprender algo novo, quero aprender a tocar algum instrumento, né? Então, ali você pode organizar o seu ano, é super legal, né? Você pode fazer um quem sou eu, e puxando setas, coisas que eu gosto, que eu não gosto, quais são os meus limites, quais são os meus interesses,
Então, é uma ferramenta que dá para ser usada para muita coisa, que eu acho que é fantástico, assim. E você pode usar, né, para resolver problemas reais, assim. Então, é algo bem legal. E aí a gente tem um painel semântico, ou moodboard, que essa palavra moodboard tem sido bem falado ultimamente, né? Que é um quadro de referências visuais, tem como objetivo ali comunicar temas, conceitos, cores, materiais. Se eu estou fazendo um projeto, por exemplo, né? Quais cores eu quero usar, quais materiais? Então, uma forma de eu colocar ali. E aí você vai agrupar fotografias, recortes de revista ou imagens da internet, amostras de tecido, desenhos, objetos, texturas, cores. Então, ele pode ser feito de uma forma digital, com a colagem de imagens. Físico, eu posso recortar imagens e colar. E também por objetos. Eu posso reunir objetos e querer passar uma ideia, passar um conceito, criar, né, tirar uma foto e criar esse painel. E aí também parte de uma palavra-chave, tá? Vai ali traçar, por exemplo, o estilo de vida de um usuário, eu posso usar para várias coisas. Identificar a expressão de um produto, o que esse produto quer transmitir? Expressar o espírito pretendido pelo produto, né? Eu posso fazer um painel de tema visual. E aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Então, eu tenho um moodboard ali de interior, decoração de interiores, tem um segundo que tem até materiais, ó, texturas, um outro de moda, né? Então, são possibilidades. Eu trouxe um aqui que eu fiz há muitos anos, 2015. Não, mentira, perdão, 2016. Porque foi uma das primeiras vezes que eu dei aula dessas disciplinas, assim, de criatividade. Foi 2016. E eu reuni coisas, olha, um CD, ninguém nem mais ouve CD, isso não existe. Eu coloquei um CD do Belchior, ó, coisas de museu que eu gostava, livro, café. Eu pintava bastante na época, não pinto tanto mais. Tocava bateria, quase não toco bateria mais. Coloquei um cordel do Patativa do Assaré, que eu gosto muito. Coloquei uma palheta ali, que eu tocava violão, olha só, sou uma outra pessoa. E um sketchbook no meio. Esse ali do mapa é um caderno de artista. Eu já fazia, já mexia com caderno de artista. Imprimia coisa e colava, tirava foto na rua e colava, organizava essa coisa. Uma coisa que me acompanha muito ainda são os museus, a música, o café, que eu adoro. Então, olha só, é uma foto. Eu coloquei num EVA branco, tirei uma foto e é um painel semântico. Então, uma forma também. E aqui eu quero convidá-las e convidá-los a fazerem o brainstorming e o painel semântico pessoal. Esse é meu, acho que de 2023. Já mudei também, eu faço todo ano. Todo ano eu vejo que eu mudei, eu falo, nossa, eu não sou mais aquela pessoa. Que bom que eu mudei, né? A gente está sempre mudando. Então façam aí, quem sou eu, quem é você? Né? Algo que visa também estimular aquela ideia de autoria que a gente falou na aula 1. Que a gente precisa estimular essa ideia de autoria, né? A personalidade junto com a técnica. Então, ali, ó, quem sou eu? Eu coloquei arte, atividade física, chocolate, café, viajar, design, cozinhar. E aí eu fiz um painel semântico sobre isso. Quem sou eu? Naquele momento é meio caótico o meu painel, porque eu sou um pouco caótica. Não sou minimalista. Então, meu painel é mais carregado. Você pode ser minimalista, talvez 2, 3 imagens te definam. A professora, se pudesse, colocava mais, aqui não coube. Mas, ó, coloquei coisas que eu gosto. Naquele momento, ó, eu gostava de ouvir determinadas músicas, que hoje eu nem escuto mais, talvez, né? Então, é um exercício legal de vocês fazerem, para vocês irem se conhecendo, se autoconhecendo. Então, veja, essas ferramentas, elas podem ser usadas para tudo, assim, desde criação de um projeto, criação de um produto, criação de uma marca, criação de um storytelling, que a gente viu na aula 2. Ou então, algo para me conhecer, para um autoconhecimento, tá? Ah, eu vou dar uma festa de 30 anos, eu posso fazer um brainstorming, um painel semântico da atmosfera da minha festa, o que eu quero passar, né? Então, são algumas possibilidades, alguns exemplos, tá? Aqui, agora, o sketchbook, coloquei alguns exemplos aqui de sketchbooks, né, com desenhos, com coisas. Aqui eu coloquei um caderno simples, porque sim, o sketchbook, ele não precisa ser um Moleskine, que é muito caro, existem alguns tipos, né? Esse caderno que a professora viajou, que deve ser um pouco mais caro, viajeiro aqui, né? Então, assim, existem vários tipos. Esse caderninho preto, por exemplo, você pode comprar e customizar ele, que a gente tem até isso em atividade mapa, né? Fazer uma customização do caderno. Então, é uma possibilidade, porque é algo barato e você encapa ele, coloca um pouco da sua cara, da sua personalidade, e dentro dele você trabalha aquelas ferramentas, tá? Um sketchbook famosíssimo é a coleção de cadernos Leonardo da Vinci, que é chamada de Códice, essa coleção, e que foram encontrados, né? Hoje acho que está na Espanha, está em vários lugares, assim, museus.
acho que foi até publicado, se eu não me engano, não tenho certeza. Mas ali ele registrava tudo, né? Todas as ideias, todas as coisas, os projetos, as coisas que ele estava fazendo. E é uma inspiração para nós, porque ele foi um gênio do seu tempo, né? Então a gente tem que pensar também aí e começar a registrar nossas ideias. Isso confere também a autoria, porque caso alguém copiasse algo ou copie algo, a gente tem ali, ó, o projeto foi feito nessa data, tem um documento. É um documento muito valioso. E aqui exemplos de outras vezes que eu trabalhei com sketchbooks com alunos, ó, customizações diversas, capas diferentes que os alunos foram fazendo. Aqui do lado a gente tem a aplicação, ó, de esboço, rascunho, painel semântico, brainstorming, com propostas diferentes, temas diferentes, mas tudo dentro do caderno. E é possível também fazer digitalmente e colar no caderno, é uma possibilidade também. Então isso aqui é muito legal. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada, bons estudos e até a próxima.